Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu, Fernando Parreiras, tenho um enorme prazer de sentar nessa cadeira aqui para aprender, para trocar ideias, escutar histórias e principalmente testemunhos maravilhosos. Para você que nunca assistiu um episódio, nós estamos aqui para servir nosso conhecimento e compartilhar nossas experiências. Aqui também nós falamos do pessoal e do profissional, aqui a gente fala do ser e principalmente a gente convida o nosso principal convidado de fato, que é Jesus Cristo. Ele está aqui no meio de nós e tenho certeza que o Espírito Santo nos conduz a cada palavra dita, a cada pergunta feita, a cada resposta elaborada. Bom, hoje eu estou aqui na cidade de Belo Horizonte, Mineirinho, para gravar o episódio de número 61. E eu não imaginava que a gente ia chegar em 61 episódios. Todo o projeto é extremamente complexo, mas o mais importante de tudo é permanecer, é orar, mesmo não sabendo, e estarmos sempre em retidão, para que todos os projetos, na vontade do Senhor, que são muito melhor do que as nossas, quando a gente entrega, eles se realizam. Bom, hoje eu vou bater um papo aqui com uma pessoa que eu conheci da internet, das redes sociais. E, obviamente, tem vínculos também com amigos e tenho certeza, eu ainda não sei, mas tenho certeza que ele tem uma história muito legal que se converteu em testemunho. Se eu fosse você, eu não perderia. E hoje eu vou conversar aqui como eu o conheci na internet, que é o Alisson do Bem, mas também conhecido como Alisson Coimbra. Seja bem-vindo, meu querido. Olá, Fernando. Um abraço para a nossa audiência. Muito obrigado pela oportunidade. E é o mistério do Senhor, né? 61 de uma jornada. E espero, né, que hoje o Espírito Santo fale conosco e que, principalmente, quem ficar até o final tenha a sua resposta. Amém. Bora lá. Cara, eu queria te presentear, iniciando aqui com esse livro, que é um livro que eu comecei a escrever com 27 para 28 anos e demorei 10 anos para poder escrever. Mas, enfim, faz parte de tentar me identificar o meu ser, com reflexões comuns do nosso dia a dia, para que a gente curta a jornada por onde a gente passe, né? Quando eu escrevi, eu não imaginava. Hoje eu curto muito mais aquilo que eu escrevi lá atrás. Então, assim, né, pela obra do nosso Criador. Mas eu queria te presentear e deixar contigo aí, Muito para que obrigado. você coloque lá na sua estante, enfim, faça a leitura. E também todos os nossos convidados aqui, os nossos participantes, eles recebem esse presentinho aqui, que é essa bolinha. Para a gente, ela não, né, quem estiver assistindo, ela não é um medalhão, não é nada disso, gente. Tem uma representação interessante para a gente. Não existe nada de adoração aqui nesse meio. Existe uma representação porque é uma bolinha que fala do nosso projeto, que é o Por Amor e por Vidas, né? Que é justamente para a gente permanecer, orar, estar em retidão e deixar as boas obras brilharem para que todos saibam o Pai Celestial que temos. Então, é uma bolinha que brilha no escuro, né? Não sei, vou ficar sabendo se você tem filho, mas se tiver, certamente aí ele vai. Se a criança vai ficar com essa bolinha aí. O Fredão já perdeu as dele já, né? Os filhos lá, o Dudu e o Arthur já brincam com ela. Meu querido, eu queria começar aqui com uma pergunta que eu faço para todo mundo que participa, e é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Quem é esse ser que está aí dentro? O Alisson é um menino que nasceu no interior, que teve a oportunidade de crescer ao lado de pessoas com princípios e propósitos. E acho que esse foi o meu maior diferencial. Apesar de um ambiente que poderia não convergir para tudo isso, a imersão sem freio, porque era um ambiente muito bom e com intensidade, me permitiu ser do bem, é um nome que eu carrego, uma bandeira, mas me permitiu ser humano, me permitiu ser atencioso, me permitiu ser prestativo. Então, é um ser em construção, mas que veio bem consolidado do interior. E entendo, as pessoas vão entender, que com ferramentas que ficaram guardadas por 39 anos.
E então é esse ser que vem se revelando, mas muito de uma infância já onde com certeza existiu o agir do Senhor. Já tinha semente sendo plantada aí, com certeza, né? Coração sendo arado, a terra sendo preparada para que a gente faça boas colheitas. Bom, igual eu comentei aqui, eu te conheço na internet, né? É que é um papo que eu e Alisson, a gente nunca conversou, é muito legal isso. Então, para mim, são sempre experiências, porque eu sento com pessoas conhecidas, outras pessoas não conhecidas, e a gente vai se descobrir aqui junto. Mas, é, por que a medicina? Mas eu também vou misturar com a pergunta que eu creio que outras pessoas que visitam o seu Instagram têm a mesma curiosidade. O que seria a medicina do tráfico? Se a medicina do tráfico significa que há um médico por trás disso tudo, né? E o que seria isso? Fernanda, a medicina do tráfego ela é uma especialidade como as outras. Então, o cardiologista cuida do coração, o pediatra cuida da criança, o médico do tráfego cuida da saúde do motorista. Então, é uma especialidade que, ou seja, né, a gente estuda 6 anos e aí você vai escolher o que você quer ser. Então, faz uma pós-graduação, uma prova de título e você trabalha. Mas as pessoas que nos encontram, obrigatoriamente, elas têm que ter o desejo de dirigir, porque nós somos os examinadores para avaliar a aptidão, ou seja, se está tudo bem ou não para poder dirigir. Então, resumidamente, nós somos aquele médico que eles falam que nós somos os médicos do Detran, que é um nome que popularizou muito. Estamos relacionados nesse processo. Mas acredito que muito mais do que essa especialidade, que ela é muito resumida, a medicina do tráfego ela permite que você caminhe por qualquer rota que você quiser. Então hoje eu sou um médico do tráfego, mas com muitas rotas. E aí esse tem sido o meu principal canal de aquisição de pessoas que chegam até um consultório querendo renovar uma habilitação e por muitas vezes eu repito essa frase e eles confirmam comigo. Valeu mais do que renovar a carteira, não valeu? Nós renovamos aqui uma vida, nós renovamos um propósito. E esse tem sido o meu maior presente devido a essa intencionalidade que a gente vai explicar por aqui. Bacana demais, cara. Assim, é legal porque quem não é da área, né? Assim, a gente vê medicina do tráfico. Será que tem um médico por trás? Será que não, né? O médico do Detran, igual você comentou. E hoje, eu creio que das grandes dádivas nossas é servir, igual a gente conversou muito. Um lugar onde a gente consegue servir muito é no nosso trabalho, né? E igual toda profissão, igual a minha de tecnologia, tem profissionais bons ou ruins, depende do ponto de vista de cada um, mas a medicina, muitas vezes você vai lá numa consulta, o médico nem olha para você direito. E creio que quando você já traz isso, falando, ó, isso daqui valeu muito mais do que uma renovação de carteira, é um lugar ali que você descobre também seres machucados e que precisam muito além da carteira, né? E você usa isso para o bem. É daí que vem esse conceito também? Sim, o Alisson do Bem ele veio de 2014, era véspera de Natal e muita festa, celebração, né, aquela mistura de propósitos que existia na minha vida e após uma celebração de festa, falei, hoje eu não vou dormir. Amanhã é dia 24, eu vou acordar de manhã, vou comprar bola e vou entregar bola para as crianças que precisam. Isso era 2014. E nessa história realmente eu não dormi. E aí, mas com as motivações erradas, o coração estava fazendo a coisa certa, né? Porque eu não acordei para isso. Eu vim de um evento que eu estava em casa, mas que desdobrou nisso. Mas ali foi um momento interessante, porque eu fiquei o dia inteiro na rua. Cheguei em casa, eram 18, 19 horas. Então, dormi, quase que eu perdi a ceia. Mas eu passei o dia todo entregando bolas, pegando sol, mas tentando ali achar um propósito. Hoje eu vejo isso. Era aquela história de querer compensar um abuso no pote do mel, né? Quem tá vendo? Passou uma noite lambuzado no pote do mel. Mas essa não é a minha essência. Então, como que eu corrijo isso? Com a minha ferramenta, que eu tinha essa instrução divina, surgiu essa ideia. E esse nome virou Natal do Bem, aí virou Time do Bem.
e hoje nós crescemos, né? Então virou Rede do Bem. E mais uma vez com o nome que veio com uma ideia de ser uma rede mais inespecífica. E hoje ela é uma rede de pescadores, porque as pessoas que estão comigo, elas entendem que eu não saio de casa sem fazer uma pesca boa. Eu saio de casa para pescar alguém. E eu tenho conseguido, porque eu oro para isso, entrego os caminhos. Então a Rede do Bem ela é uma pescadora de pessoas. Por isso que é um Instagram eclético, né? Não sei como você conseguiu me entender naquele Instagram. Mas é isso, é porque eu sou muito intenso, é uma habilidade que eu sempre tive. Por algum tempo essa intensidade foi taxada por outros caminhos, mas hoje eu tenho certeza que ela está com a pessoa correta, que é Jesus. Então hoje eu sou intenso para o Senhor, sou intenso para salvar, eu sou intenso para diagnosticar uma dor, uma ferida espiritual, no tempo que eu tenho de permanência, que não é muito grande, para eu fazer um exame, porque é objetivo, é um check-up. Está tudo bem, faz a avaliação, mede a pressão, mas nesse cenário, eu estou olhando o comportamento lá de fora, eu olho como a pessoa chega, avalio se a respiração tem oportunidade, Fernanda, é isso que os médicos precisam entender. Eu ouço mais de 30 corações por dia. Uau! Então, que era um gesto automático de eu colocar o estetoscópio ali, hoje para mim é um passe, é uma permissão de eu acessar o coração de uma pessoa. E esse som, ele com certeza ele me dá alguma instrução também. E aí que os milagres vão acontecendo em poucos minutos, mas são muito, muito intensos. Sensacional, cara, porque realmente, assim, o nosso trabalho é um lugar para a gente poder se doar para o outro, assim. Cada vez mais eu me surpreendo, assim, nas minhas atividades do dia a dia. Ontem mesmo tive uma experiência de entrar com uma pessoa em uma reunião normal e acabou os dois emocionados no final e eu orando por ele. Eu nunca imaginava isso, porque era uma reunião literalmente de trabalho de tecnologia e durante ali uma hora eu fiquei relutando, porque o Espírito Santo fica ora, 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 e eu não, 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 não. E no final você tenha essa uma hora, talvez para mudar a vida de alguém, fazer alguém ali resgatar uma ferida, ou dar oportunidade até de cura, né? Então a pessoa sai com às vezes um laudo para tirar uma carteira, mas sai também com uma inspiração aí, igual você comentou, com o coração sendo escutado, né? A gente tem a oportunidade de colocar esse coração escutado. Pessoal, vai subir aí agora o Instagram aí do Alisson. Essa é a Rede do Bem ou tem outro Esse Instagram também? é só ele, é o Alisson do Bem. Legal. E você comentou a questão do Instagram eclético. Cara, você sabia que eu sou totalmente a favor disso? Assim, aqui mesmo, a gente não fala de um tema específico, né? Existe um convidado principal em todos, né? Mas a gente não tem um tema específico e eu também olho isso, às vezes assim, vamos nichar. Não, a gente tem que ser quem a gente é. É um ser em construção todos os dias, mas a gente tem que ser o que a gente é. Eu queria te fazer uma pergunta agora, que, assim, é, é falado muito nessa parte aí de dirigir, enfim, né, de habilitação, sobre também uma questão que você fala muito que é o TDAH, assim, as pessoas que têm esse transtorno, enfim. É, hoje, o que é que você vê que são os maiores impactos, assim, de quem tem TDAH e está no trânsito, como que você tem visto isso no dia a dia? Fernando, a medicina evoluiu e prova disso é o aumento da expectativa de vida. Porém, paralelamente, essa evolução, ela aliviou sofrimentos silenciosos de uma adolescência para uma juventude, porque muitas pessoas tinham vários problemas, vários transtornos, mas não existia nome. Aquele menino é diferente. Aquele menino não sossega. Aquele menino não conversa. Aquele menino está com alguma coisa ruim no corpo. E eram sofrimentos. E hoje existem como nós, né, grandes adultos que tiveram uma infância marcada por uma falta de assistência, por uma falta de acolhimento. Então essa modernidade, principalmente no diagnóstico do transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, que é o TDAH, mas também no transtorno do espectro autista, ela traz
Então, uma possibilidade de acolhimento, de diagnóstico, de entendimento e de uma inserção em determinados ambientes. Por que uma pessoa que tem um transtorno do espectro autista não gosta muito de ir ao culto? Não é porque ele não tem um coração para Jesus, é porque a gente precisa achar a frequência do Espírito Santo para essa pessoa. Por que que um menino com TDAH não consegue ouvir a palavra e a mãe fica maluca? Porque ele precisa de um ambiente com mais atração. Então, isso é um desafio, porque evangelizar passa por entender a saúde física, mental, psicológica e espiritual. Então, esse cenário, o TDAH no trânsito e na sociedade, ele vai ter traços de hiperatividade, de desatenção, e eu tenho recentemente encarado esse diagnóstico também na minha vida. Eu sou uma pessoa que tem o TDAH, mas relutei por um período porque eu tinha uma outra modalidade de tratamento, mas chega uma hora que essa intensidade que eu vivo para Jesus, ela merecia, hoje eu expliquei isso para um paciente, falei, eu sempre fui muito intenso, muito hiperativo, porém, no caminho ficavam coisas por completar. Então, eu preciso hoje tratar o meu TDAH para eu avançar com obra pronta. E isso mudou o meu comportamento. Vou te dar um exemplo clássico como eu me comportava. Eu não aceitava ser ultrapassado no trânsito. Eu tinha que devolver. Então, você que está nos assistindo, que está vendo, eu vou falar muitas coisas, acho que eu vou fazer diagnósticos por aqui. E aí eu não aceitava, eu tinha que devolver essa ultrapassagem, porque era essa percepção. O paciente com TDAH dirigindo, o motorista, ele tem uma falsa percepção que ele é muito bom para dirigir. Por isso que ele sempre vai trafegar em velocidade excessiva, porque ele não considera isso um risco, porque ele tem uma falsa percepção de uma dirigibilidade segura. Outro ponto, multitarefas dentro do carro. Então, uma hora ele está mexendo no som, outra hora ele está só pensando na vida e o foco fica complicado. Então, por isso que as tarefas simultâneas no carro, elas são legais para manter a nossa atenção, como por exemplo, a gente fala do carro manual, que hoje ainda existe no Brasil. Ele é melhor, porque ao ter que fazer essas sequências de marchas, eu consigo ficar mais atento no deslocamento. Ah, mas o meu carro é automático. Então a gente põe no modo sequencial e você já faz esse exercício de ficar sempre mantendo essa forma de dirigir. Não ficar oscilando muito a música, volumes muito intensos e diversificar o olhar. Então você consegue viver bem, mas é uma adaptação diária. Mas do ponto de vista espiritual, o meu TDAH ele foi pacificado porque eu verbalizei, e indico que as pessoas façam isso, para Jesus: Senhor, me dê a sua escuta ativa, me permita silenciar por 2, 3 segundos. E ao tentar todos os dias ser parecido com Jesus, a minha hiperatividade também acomoda. Então, é um tratamento multidisciplinar. Então, a medicação, o psiquiatra, o psicoterapeuta são importantes, mas a espiritualidade ela foi muito importante para essa estabilidade, aceitar. E quanto isso me dá conforto hoje, que quando eu quero falar de emoção com alguém, primeiro eu apresento a minha chaga. Eu falo, eu tomo antidepressivo, eu tomo remédio para TDAH. Então, eu sou maluco? Não. Aí você me viu chegando na clínica, você gostou do jeito que eu cheguei? Doutor, você chega com uma energia, doutor, você chama pelo nome, doutor, você encosta na gente, você olha no olho. Falei, então é bom tratar, não é? Então aí vai quebrando paradigmas, e isso é uma ferramenta importante, que ao mostrar que você foi curado, você estimula o ferido a procurar ou abrir um espaço para ser ajudado. Perfeito. Na verdade, você trata o isolamento que as pessoas fazem delas mesmas, né? Assim, as pessoas se isolam. Tenho algumas experiências com pessoas que têm autismo. TDAH, certamente eu devo ter alguma coisa, mas eu prefiro cuidar com Jesus e buscar o que eu chamo de gestão de acabativa. Eu também faço um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu gosto de usar esse termo que é assim, o que eu peguei eu tenho que terminar. A gente, como ser humano, a gente tem uma mania de, às vezes, até quem é bom de produtividade, chega nos 90% concluído e para. E nosso Deus Todo-Poderoso não quer isso, né? Naamã só foi curado porque mergulhou 7 vezes. Se ele tivesse mergulhado 6, ele teria perdido a bênção, né? Então, é fazer o processo praticamente completo.
E Pedro devia ter um TDAH brabo, né? Pedro, um transtorno de personalidade. E, paralelamente, né, o transtorno do espectro autista é o contrário. É uma pessoa mais engessada, é uma pessoa que demora a tomar uma decisão e que não gosta de comandos e de ordem. Então, tem muita gente, o guarda de trânsito, manda parar. Ele vai arrumar um problema com alguém que tem o autismo, o TEA, porque vai demorar. Já o TDAH não, ele vai brigar com quem parou. Não, eu tenho um negócio, por que você está me abordando? Porque a falta de programação. Então é importante a gente expor problemas para mostrar que nós também somos iguais a todos, mas que existe um espírito superior, existe uma orientação e um vício da palavra do Senhor. Se o ser humano tem capacidade de se viciar em alguma coisa, não precisa ficar na bet, não precisa ficar na pornografia, não precisa ficar em outros caminhos. Alimento da palavra do Senhor, que ela vai te curar, que ela vai te fortalecer, e esse é um vício que eu tenho propagado. Então, como se combate um vício? Com outro vício. Não adianta eu querer que uma pessoa pare de jogar, pare de beber, se eu não apresentar o amor de Deus, que é viciante. Então nós precisamos também ser mais intencionais, porque não vai existir um remédio para as pessoas pararem de apostar. Elas vão perder tudo. Mas a gente pode sim usar o vício que é viver para Jesus e utilizá-lo contra esse mal, que eu acredito que seja o mal maior que a gente atravessa nesse momento. Sim, o mundo jaz é do maligno, né? O inimigo fica rondando aí entre nós para nos devorar. E aqui já vieram outras pessoas também que realmente, assim, né, foram curadas literalmente por uma questão de estar se alimentando deste vício bom, que é da palavra de Deus, da leitura. Já vieram aqui pessoas aqui, né, que tiveram vícios em drogas, enfim, chegaram ao estado de morte, vamos dizer assim, foram encontradas por Jesus, que venceu a morte e ressuscitou, né? Para a gente poder fechar esse capítulo do profissional, eu estou dando uma introdução aqui no profissional do Alisson, até para aprender um pouquinho também. Hoje, cara, eu tenho sido surpreendido com alguns comportamentos também, são perceptivos. Não sou médico, mas a gente gera uma percepção de comportamento. Vamos dizer assim, eu adoro analisar o comportamento das pessoas, assim, porque eu creio que com a evolução do mundo, e a gente fala muito isso daqui, a inteligência artificial, por exemplo, vai automatizar um monte de coisa, e eu comento que a única coisa que vai sobrar é o abraço, é o afeto, é a relação, é o entender o que tem dentro de você, porque vai tudo evoluir, mas eu não creio que a tecnologia ou algo criado pelo homem vai atingir a consciência humana. Assim, isso tem podcast para mais de metro aqui para a gente poder falar sobre isso, né? Mas eu vejo, eu comentei isso tudo aqui porque eu vejo pessoas hoje que tem dia que está muito down e tem dia que está muito up. E eu creio que tem um vício danado aí nas medicações que deixam as pessoas completamente alertas, né? Como que você tem visto isso, cara, na sociedade, os famosos vivances da vida, essa coisa, e o tão quanto que isso também prejudica as pessoas no trânsito, né? Que é, querendo ou não, quem não conhece, que é o meu caso, a gente fala, ó, tá no trânsito e dirigir um carro é uma arma. Como é que você vê isso no dia a dia, Alisson? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então, a partir do momento que a automedicação entra em cena, ela é uma tentativa de um desespero, de você fugir de uma realidade. Então, a fuga com o medicamento, com o estimulante, ela quer colocar um potencial onde não existe, porque o carro vai receber um nitro, mas esse carro está sem trocar o óleo, esse carro está com pneu ruim, esse carro vai chegar um pouco mais rápido, mas ele não vai terminar a jornada, porque não existe um equilíbrio. Ele não é preparado para esse grau de estímulo, assim como o medicamento. E no trânsito, essas questões da saúde mental e psicológica, elas estão lamentáveis. Todos os dias, Fernando, tem alguma lesão corporal grave, briga, xingamento. Isso tem sido normalizado pela imprensa e pela sociedade. Nós temos um perfil no Instagram que é o movimento Não Foi Acidente. Ele luta para que a memória da pessoa que foi
não seja esquecida até que a justiça aconteça. E se ela não acontecer, que esse ambiente seja o local de acolhimento. Então, lá todos os dias tem aquela combinação criminosa de álcool e direção, tirando a vida de alguém. E aí, nesse perfil que a gente compartilha, comunica, mas aí eu vejo o outro lado. Eu tenho uma atuação nas políticas públicas em Brasília, com deputados, com senadores, e existe uma insensibilidade com o trânsito. E aquela história, não vamos falar de política, mas, Fernando, quem está nos representando é o reflexo do povo. Então, eu não posso falar que aquele político não presta. Eu tenho que falar que a pessoa votou errado. Eu não quero falar isso. Então, essa semana, estava indo para o trabalho e uma carreta foi atingida no vidro, bem ali antes, para quem está nos ouvindo aqui, bem na região metropolitana de BH. E ela caiu na canaleta e eu passei por essa cena. Falei, ó, de manhã fiz um julgamento. Dormiu no volante, jornadas exaustivas, fiz um vídeo, todo o conteúdo e as pessoas saqueando a carga. Eu confesso que eu nunca tinha presenciado isso. É assustador, assustador. As pessoas se transformam na sua pior versão rapidamente. Ou seja, quantas pessoas são como aquela figueira que Jesus viu, que hora que ele deu fome, ela tinha tudo, porque, né, do ponto de vista da árvore, ela tinha as folhas, ela estava preparada. Então Jesus não olhou para ela, porque ele sabia que tinha alguma coisa normal. A hora que ele pede o fruto, é porque as folhas estavam com todo o contexto. E a hora que ele vê, como nos vê, como figueiras com folhas, mas sem fruto, ele vai falar, você vai secar e nunca mais vai ter fruto. Ou seja, pessoas que estavam no trânsito, normais, tranquilas, se transformam em pessoas que vão pegar a carga. E nesse momento, o Espírito Santo me deu um insight muito poderoso, que eu fiquei preocupado com o patrimônio do motorista. A hora que eu olho para dentro do caminhão, eu vi uma pessoa tirando umas coisas, falei, meu Deus, estão saqueando até as coisas particulares. Falei, não, isso eu não vou permitir, porque eu não tinha ainda a polícia. Eu cheguei lá, a hora que eu olho, eu vejo, era um motorista. Fernando, ele estava acuado dentro do próprio veículo, com medo das pessoas. Juntando os próprios bens E para aí, você. quem entrar no meu Instagram vai ver, eu fiz um vídeo com ele lá de dentro. E aí a gente conversou. Falei, cara, que situação, né? Você sai para trabalhar e fazendo vídeo, as pessoas aqui saqueando. E eu me senti como se eu tivesse oprimido, numa prisão. Imagina esse homem com o automóvel dele, com as coisas, pessoas. Fernando, imagina se você. O que é o saque? É pegar o que não é seu. Então, como que uma pessoa que está nos assistindo pode entender que você está sendo saqueado? É a pessoa vir aqui agora, abrir a minha blusa, levantar, começar a passar a mão em mim. É isso. É a mesma sensação que tem. E a hora que eu vi esse homem, falei, cara, esse cara precisa de alguma palavra de Deus. Eu sentei assim do lado do caminhão, pus a mão na perna dele, a gente conversou, falei, isso nunca mais vai acontecer, isso foi um livramento. Mas, ou seja, acolhi essa pessoa e falei, cara, vamos passar por isso aqui, segue a sua vida. E essa é a situação. Saúde emocional fragilizada, valores distorcidos, e sempre é melhor, né, apontar para o outro do que nos corrigir. Então, essa volta toda é para quê? Para mostrar como a fuga por medicamentos, por bebidas, ela impede que a gente confronte o verdadeiro homem. E aí vem aquela história: onde o homem é confrontado? Em um ambiente onde não tem celular, em um ambiente onde não tem desculpas, em um ambiente onde vai haver um esforço físico, em um ambiente onde ele vai precisar rever alguns hábitos. E onde pode ser isso? Pode ser na minha fazenda, pode ser em um sítio, pode ser na montanha do legendário, pode ser no retiro de outras denominações religiosas, mas é isso que as pessoas fogem. Então é muito mais fácil criticar quem sai desse ambiente de corrupção, de saque, de perda de valores para encontrar Jesus, do que eu ser a pessoa que eu posso ir para qualquer lugar. Então é isso, pessoas doentes que ficam fugindo de uma verdadeira cura, ou minimamente de um olhar no espelho equilibrado. Na verdade, o confronto é o que nos muda, né? Assim, a gente tem que nos colocar em confronto o tempo inteiro. E essas medicações, elas geram um super-homem ali no primeiro momento, e isso no trânsito, imagino eu, que fica igual aquele desenho animado. Tô pelejando para lembrar que um desenho animado que tinha um pateta, ficava bravo quando Aquele é entrava clássico. dentro do carro ali e tal, xingando todo mundo. E realmente, o que você trouxe, a gente não fala de política aqui, mas o Brasil está numa situação complicada, onde
esse tipo de saque, esse tipo de coisa vem de cultura, vem de formação familiar, vem de princípios que são perdidos ao longo do tempo, né? Eu creio que, por exemplo, o ser humano, ele até muda os valores ao longo da jornada. Valor, mas princípio não. Então, assim, às vezes você pode estar, para quem estiver escutando, para ficar melhor o exemplo, assim, às vezes você pode estar num momento de ser caro ou ser barato. Estou falando assim, você muda seu valor, mas o princípio, e esse princípio a gente encontra na palavra, né? Quando a gente começa a entender o que é o princípio, através da palavra ali, você vê que todo dia a gente tem que voltar na cruz e nos renovar, E a né? carta de Paulo, né? É, Não vos conformeis com esse mundo, com o sim, padrão desse mundo. Vamos buscar renovação da nossa mente para não ficarmos conformados. Porque todo dia um motoqueiro cai, mas é normal. A gente passa na estrada, um motociclista, né? Com uma lona por cima. Gente, é uma vida que foi embora. Mas é só uma. Qual a diferença de uma e 1.000? Mas a Covid morria 1.000 por dia. Mas se fosse um da sua família. Então essa é a nossa cultura, de mostrar a dor, de mostrar que há possibilidades e lutarmos. Por quê? A hora que a gente fala em uso de drogas, em uso de medicamentos, quer penalizar o motorista profissional. O caminhoneiro está usando droga. Aí, peraí, Fernando, eu e você, 7 dias, nós vamos dormir dentro de um quarto. A gente apaga a luz e acabou, só acordamos no despertador. Você sai do seu banheiro tranquilo. Esses heróis da estrada, que eu não estou defendendo que o uso é permitido, mas ninguém pensa na situação do motorista. concordo. O caminhão é a cama dele. Ele tem que dormir sabendo que o step pode ser roubado, o tacógrafo, o módulo de trás, que é um módulo que fica exposto, que vale 80 mil, e hoje os ladrões estão roubando inclusive módulo. A lona dele pode ser cortada por alguém, um pneu pode ser furado. O posto, que é um ambiente ou a área de descanso, vai ter barulho de carro, vozes, existe todo um ambiente de prostituição, e aí tem os acessos. Então existe uma falta de sossego. Então é muito fácil julgar um motorista que está tentando levar o sustento. Mas se talvez, Fernando, naquele último momento, na hora que eu falei que o vício mudaria, que ele está triste, com saudade de casa, que ele está preocupado, que cada vez a operação está mais cara, e é esse o momento onde é decisivo. Ou a palavra de Deus chega, ou a droga, a prostituição, a perda da paternidade, que ele vai sair deixando o filho por todo lado, e aí vão criando pessoas doentes. Então, tem um projeto que ele está no meu coração, ele vai acontecer, chamado Deus na Estrada, que é usar a abertura do médico que chega, com storytelling de filho de caminhoneiro, mas no final é para pescar. Essa é a ideia, para entregar uma Bíblia, falar, cara, esse aqui é o seu manual. Deu vontade de usar droga, abre ele. Deu vontade de fazer qualquer coisa, abre aqui que vai ter a sua resposta. E é assim que nós vamos combatendo. Não adianta, agora você vai fazer o exame toxicológico todo ano. Eu só estou mudando a abordagem, mas a essência, isso não está acontecendo. Então hoje a medicina do trânsito, que acaba que vai ser o grande motivador dessa nossa conversa, ela me permite trafegar por todos esses caminhos, por ter uma leitura geral das pessoas. Ao avaliar uma pessoa no exame, você consegue entender sinal de ansiedade, de introspecção, pessoas que estão descuidadas, e a carteira vai valer 10 anos. Hoje eu atendi um motorista que ia da categoria B, que é o carro pequeno, para o transporte pesado, e ele já estava no limite do peso. Falei, meu amigo, você não está entendendo o rolê que você vai entrar, vamos conversar sobre isso. Você está se olhando no espelho? Você está ficando constrangido? Você acha que a sua mulher está feliz com você? Porque nós, homens, queremos um padrão de esposa ou de mulher, mas nós não queremos ser o padrão que elas desejam. E aí que vem aquela história, mas a minha casa não tem paz. Por quê? Porque eu saio com o meu caminhão carregado, faço uma entrega. Mas o que eu trago enquanto ele está vazio? Álcool, droga, prostituição, adultério. E a hora que o diabo chega nessa casa, essa descarga vai cair lá. Então eu falo, meu irmão, é você que está levando o frete de volta, porque aí eu uso que a linguagem da estrada para ele entender os perigos. Falei, então a sua casa ela é a maior bênção. Você não morreu e saiu e voltou, porque existe uma mulher orando por você todos os dias. Mas o que você está trazendo de volta? Claro que lá não é um ambiente de paz. E é sobre isso. Então é uma oportunidade
de sairmos do consultório, de avançarmos, é uma luta muito grande, mas ela tem sido pontualmente eficaz. E é no exemplo, é na insistência, que vai abrir uma grande janela para que isso alcance mais pessoas, como essa oportunidade. Então agora você sabe por que que você está aqui. Você perguntou por que que você estava aqui antes da gente começar a gravar, né? Como é que eu caí aqui? A gente nunca sabe. Eu comentei aqui, não conheço o Alisson e espero que todo encontro é para um propósito. Hoje eu converso com uma pessoa, falo, por que que eu estou conversando com aquela pessoa, né? E o que você faz é juntar fé e trabalho, cara, né? Parece básico, mas é o que nós estamos sendo chamados, cada um de acordo com a sua profissão. Eu no mundo corporativo, você no meio da medicina, no trânsito, para aqueles que não têm acesso. E eu creio que essa é a maior forma com que a gente tem de levar conforto, na verdade, em meio a tribulações para as pessoas, né? E você pega realmente um ambiente que a gente não para pensar que o motorista de ônibus nem toma banho quente, talvez todos os dias. Estou falando assim, né? Cada hora ele para num lugar diferente, é uma vida triste, solitária. E muitas vezes para nós, a abertura ali da palavra de Deus é como o nosso refúgio, é onde a gente busca ali e no outro dia você fala, vou erguer novamente e vou continuar, né? Eu fiz até um projeto, estava lembrando aqui, eu participei de um tempo criando um produto com visão computacional para gestão de fadiga, para reconhecimento face recognition, né? Tinha alguns médicos que ajudavam para poder nos dizer o que a gente tinha que configurar nos algoritmos, né? Assim, é curiosidade, eu estar conversando com você aqui agora, eu tenho um pouquinho de experiência tecnológica nesse sentido, que é quantas vezes que ele balança a cabeça, quantas vezes que ele boceja, Tirar a né? mão do volante. Tira a mão do volante, coça a cabeça, fica impaciente. E eu lembro que isso foi no período da pandemia, e uma das coisas que mais complicou a gente tecnologicamente foi quando começou a usar a máscara, porque a máscara era das variáveis para nós, em tecnologia, medição de variável, né? Que falava, poxa, agora eu não consigo ver a abertura da boca dele, né? Então, é uma experiência muito boa e que me trouxe algumas reflexões que você citou aí, porque quando a gente ia colocar isso para poder testar, obviamente esse equipamento, né, chamado equipamento embarcado, utilizando IoT para quem é de tecnologia aí, ele tinha as câmeras, filmava e tudo, e emitia alguns sons, alertas ali, de acordo com aquilo que era definido, o período de parada, o período de descanso e por aí vai. Mas eu via, cara, que realmente tinha um conflito entre cuidar do motorista, a partir da medicina do trabalho, do trânsito, representada naquele produto tecnológico, mas ao mesmo tempo uma cobrança gigante das empresas em ele cumprir as jornadas ou chegar a tempo. E quando você iria ver isso de uma maneira matemática, que é a minha cabeça, eu falava, cara, ele não tem nem margem de errar. Tipo assim, se ele erra. E aí eu vi os motoristas, que eu assistia as filmagens para poder validar o sistema, muitos xingavam a câmera, assim, faziam gestos obscenos e tal. E eu olhava para aquilo ali, para a leitura do ser, eu falava, cara, que pressão que esse cara tá passando. Por mais que eu tenha que fazer ele parar, talvez desligar o caminhão dele, mas chega. Então é uma ciência muito complexa esse equilíbrio, né, Alisson? Sim, e as estradas estão repletas de veículos cada vez mais caros e de condutores cada vez mais abandonados. Eu falo, agora você vai entender, né, que você é um especialista em tecnologia, chega a ser absurda a desproporção de tanta tecnologia embarcada no caminhão para um condutor que às vezes só tem a quarta série. E ele é aquele perfil, bermuda, a barriga bem para fora, chinela havaiana e toalha nas costas. Esse é o condutor de um conjunto de 5 milhões. Então, é inadmissível que essa disparidade exista. Vamos lá, jogador profissional. Vamos pensar no Cristiano Araújo, Cristiano, hoje eu falei e errei de novo, né? Cristiano Ronaldo, que eu dei esse exemplo hoje para o motorista. Falei, vamos pensar no Cristiano Ronaldo, o corpo definido, ele é um jogador profissional. Agora vamos lá, motorista profissional, 1,60 m, barrigudo, é esse o cenário. Então, os valores eles estão perdidos. E é essa, como estamos em um transporte
cada vez mais rodoviário, né, que não tem um perfil de mudança, as estradas, a BR-040 era uma BR muito grande, eu tinha essa impressão dela, ela está tomada de carretas, está inseguro andar por ela, e veículos cada vez maiores, pesados, sem manutenção regular, com motoristas cansados. Quantos trabalhos eu abandonei a partir de agora, desse ano, porque eu tinha que fazer um deslocamento de 400 quilômetros. Não, minha família não merece esse risco. E aí, claro que você perde um dinheiro, mas Deus te dá outras oportunidades. E aí, principalmente isso, de lutar por essas pessoas. Então, como filho de caminhoneiro, como tudo isso, eu tenho visto esse ambiente. E a semana passada aconteceu algo extraordinário, que a gente pode falar que é um ambiente cristão, é algo que eu não publiquei, mas ao atender um motorista, 66 anos, ele chegou exalando álcool. Então, olha para você ver, se a pessoa que vai renovar um documento que ele precisa, ele perdeu até a capacidade de falar com ele, cara, você é muito corajoso, porque você chegou na minha frente nessa situação. E aí eu peguei a carteira dele, coloquei do lado, falei, agora vai começar uma outra consulta. Coloquei a cadeira dele de frente para o espelho e falei, olha para esse cara aí, o que a bebida está fazendo com esse cara? Você tem 60, você está com cara de 80. Onde que você se perdeu? O que está acontecendo? E fui avaliando, que aí a gente tem que interromper a consulta, fazer relatórios. E nessa história eu falei para ele, a sua casa está edificada sobre a rocha? Ele olhou para mim, falou, como assim? Falei, é uma casa onde existe Deus? Falou, não, minha mulher vai para a igreja. Falei, aí eu falo sempre, né? Porque eu era esse Saulo. Eu falava crente, e eu me considero um crente. Eu não abro mão de ter esse nome, não. Eu não sou evangélico, não. Eu sou crente. Aí eu falo assim, eu falei para ela, então ela é crente? É. Não, eu vou na igreja dele. E eu não perdi a oportunidade, na igreja dela, eu não perdi a oportunidade. Eu olhei para ele, falei, você não quer renovar seus votos e aceitar Jesus aqui agora, não? E ele falou, quero. Aí eu parei tudo, coloquei ele numa posição que ele ficava confortável, fui lá, peguei a minha Bíblia, ajoelhei em frente a ele e fiz 3 vezes a pergunta, você tem certeza? É isso que você quer? E ele falou com toda a convicção que sim. E lá dentro desse consultório, no lugar mais improvável, ele aceitou Jesus. E ele levanta numa felicidade, vai para frente do espelho e faz assim. Aí você vê como que é fácil essas coisas acontecerem. Agora, é o que eu saio para fazer? Não. Mas a gente não pode perder oportunidade. A gente tem que ser intencional. Como se disse no caso da reunião, eu chego no consultório, quando as pessoas já estão na recepção, eu falo uma frase para ativar os meus crentes, que eu sei que já estão sentados lá. Falo, pessoal, o doutor está atrasado, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. E fecho a porta. Aí eu já começo um murmurio lá de fora. Esse médico é diferente, não sei o quê. E aí, quem já tem uma espiritualidade entende, a gente renova, troca conversas ali, mas quem não é sempre pergunta, doutor, se alegre, né? O que é isso? Aí ele me dá a brecha. Fala, isso não é alegria, isso é o Espírito Santo. E eu estou cheio dele e ele pode entrar na sua vida. E aí a gente vai criando uma condução. Então nós temos que ser intencionais, nós temos que parar de ficar mudos, nós temos que falar de Deus, combater e sermos taxados mesmo de pessoas que saem para fazer. Eu saio de casa para fazer apelo, eu não nego, não. Essa é a missão. E também, como um novo convertido, quando as pessoas falam, mas isso é o primeiro amor. E aí eu já tenho uma resposta. Então, eu jamais sairei do primeiro amor. Então, a gente não pode acostumar com o milagre, a gente não pode acostumar com o extraordinário, mas você tem confiança, mas as pessoas têm que ver sempre em você a presença de Deus, a felicidade. Isso é contagiante. É mais do que decorar um versículo, é viver o exemplo do maior líder que já existiu. Né? Ele deixou para a gente o manual do ser, o verdadeiro manual do ser. Não tem nada nesse livro meu aí que tenha isso. O que tem é na Bíblia. Vai lá e procura na Bíblia que a gente vai ter todo esse manual. Você comentou um negócio interessantíssimo aí, porque o ambiente que você atua, né, é muito masculino. E realmente o que deve ter de esposas orando pelos maridos quando saem, quando voltam. E até na nossa igreja mesmo a gente vê que quando você tem uma conversão
do cabeça, né? Da casa, do marido, do esposo, do homem da casa, se a casa ainda não for convertida, a grande chance é daquilo dali se tornar 100%, tipo assim, né? Da esposa, dos filhos, e quando esse o provedor ali, ele se converte, ele puxa aquilo dele inteiro. Então, realmente, esse projeto seu aí, cara, é do Senhor demais, levar a palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai transformar um monte de família. Isso que é o mais importante. Você não está transformando uma vida, né? Você está transformando uma casa, uma família ali, todo mundo que mora dentro dela, porque vão esperar o pai chegar não por saudade, simplesmente, mas porque vai ter uma comunhão entre eles ali, uma comunhão em Jesus, né? E como é que foi esse encontro seu aí? Você comentou novo convertido. Como que é o Alisson antes e o Alisson depois? E o que startou isso daí em você, né? A gente sabe, né, a gente vai caminhando, a gente vê que o pai, ele é tão pai. Ele nos cria, é o nosso criador, e quando nós aceitamos ele como pai verdadeiramente, é que a gente olha para trás, a gente fala, poxa, o senhor já cuidava de mim lá atrás, né? Porque é o Espírito Santo mesmo que dita essas regras. Mas quem é esse Alisson aí hoje? É convertido e filho do Deus vivo. Fernando, essa história ela começa por um encontro que acalmou meu coração, que foi com a Letícia, minha esposa. A gente já está há 6 anos juntos e ela veio de um berço cristão. E eu, com todos os meus dogmas e ritos, as minhas idolatrias, mas nunca conversamos sobre nada. Nunca foi um problema, porque eu oscilava. Eu tinha um período de católico praticante e outro acomodado, como a grande maioria que não conhece Jesus, não sobre essa denominação religiosa. Porém, ela seguiu um caminho da fé dela. E quantas vezes ela saiu de casa no domingo à noite sozinha, ela falava, eu vou ao culto. Eu nem entendia onde que ela estava indo. Eu ficava em casa vendo um futebol, que eu tinha ido à igreja às vezes mais cedo, ou falava que ia assistir a missa online. E nesse ambiente eu não sabia, mas ela estava orando por mim. E no ano passado, né, em abril, tive uma inflexão, porque é aquela história, né? A mudança ela vai chegar por um caminho bom ou por um caminho ruim. Mas nem todo caminho ruim é 100% ruim. Então, nesse cenário de quebra de expectativas, eu vi que, na verdade, existia um vaso bonito, um vaso que estava já trabalhando, mas ele oscilava, ele não armazenava, ele não tinha o sopro do Espírito Santo. E dentro da minha limitação religiosa, dentro de uma fé que me foi imposta, dentro de uma fé que nunca aqueceu o meu coração, que me dava emoção, mas, igual a gente falou do combustível, era o encontro religioso de domingo, mas terça-feira, quarta, acabou, não tinha nada. Porque eu não sabia que assim como eu tomo café, almoço e janto, eu tinha que fazer isso com a palavra do Senhor. E é isso, meus irmãos, é muito simples, é associar ao seu dia a dia o acolhimento, o recebimento da palavra do Senhor. E fiz um propósito, falei, ó, a partir de hoje, foi dia 2 de maio, naquela época a gente, na outra denominação, recebia assim no aplicativo o Evangelho, mas 80% era só o Novo Testamento. Hoje eu sei fazer essa leitura, antes eu não sabia. Então eu nunca tinha visto falar de sarça ardente, de Jacó, de Esaú, de Jó, de Naamã, de nada, na verdade. Eu sabia que Jesus veio, dos milagres que ele fazia, do paralítico que descia lá naquela coisa, mais ou menos, e a paixão de Cristo, mas só, muito superficial. E aí, ao começar a estudar, dentro ainda dessa denominação, as leituras que vinham, eu falei, gente, mas onde que está esse Antigo Testamento? Porque eu cresci até 39 anos achando que o Antigo Testamento era antigo, não era para ler, não. Não preciso mais? Não precisava, porque já existe algo novo. Isso que eu entendia. E a hora que eu fui vendo Davi, a história de Davi com Saul, a resiliência, a honra, as vitórias,
o poder de uma unção, a história de Elias, depois Eliseu, a formação de milagres, né? Ou seja, o nascimento de Samuel, de um útero que não era esperado. Paralelamente, a história de Sansão, também um improvável, que tinha tudo, força, mas que não aproveitou. Falei, meu Deus, esses caras sou eu. Eu comecei a me ver nessas frustrações, nessas histórias, e aí eu consegui entender que para falar com Jesus, eu só precisava olhar para cima. Eu nunca tinha entendido isso. Isso começou a me incomodar. E nos caminhos eu comecei a intercalar. Eu comecei a ouvir pregações e eu ouvia a missa e os ritos da Igreja Católica. Convivendo muito bem, por quê? Porque eu estava intencionalmente querendo aprender rápido sobre a palavra do Senhor. E aí um colaborador, meu irmão, que dirigia comigo, irmão de coração, falei, cara, eu preciso ficar sozinho nesse carro, porque vai ser aqui dentro que eu sinto que eu vou ser curado. Porque para pensar, se é meu motorista, a gente sai de BH, eu durmo. Eu acordo, eu atendo tantos pacientes até a outra cidade que eu faço essas horas. Eu durmo de novo. Falei, cara, que empresa que vai produzir com alguém ligando e desligando a chave? E aí ele entendeu, e nessa história eu falei, a partir de hoje, esse carro vai ser um tempo. E aí eu pegava 3 pregações, 3 palavras, e houve um momento que o que era proporcional de 2 a 2 virava 5-1, 6-1, que eram pregações, 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 orar em línguas. E um dia, numa curva, veio uma palavra, mas se você virar crente, eu abaixei o vidro e rezei lá o que eu sabia de repetição. Falei, não, isso não vai acontecer não. E segui a minha vida. Mas, aos poucos, o Espírito Santo foi me tocando. E em um local improvável, era um curso em São Paulo, do Tiago Brunet, houve um chamado para as pessoas irem à frente, e eu me senti totalmente completo. Falei, não preciso, porque eu estou praticando, eu estou na minha fase que, com a graça de Deus, né, depois de 39 anos que eu subi e desci, agora, não sei porquê, vai ficar sempre para cima, eu não vou cair nunca mais. E a gente cai. E nessa história, segui a minha vida. No outro dia, uma pessoa passou por mim. Eu nem sabia o que era intercessora, porque eu aprendi que intercessora era uma única mulher, mas que era só uma mãe. Então, todas as mães são intercessoras, né? Não podia ser só uma. Então, falei, cara, o que é uma intercessora? Ele falou, não, é uma salinha que tem de oração, e nessa sala, para nossa maioria da audiência é cristã, resumidamente, houve a verdadeira história da luta de Jacó com o anjo. Porque eu cheguei querendo uma bênção, mas eu tinha que ser ferido, eu tinha que ser tocado. Mas eu não queria que me tocassem, porque onde que eu ia guardar as minhas crenças? Aí a idolatria que me ofereceram, tudo que me ensinaram, como que eu vou perder isso? Então é como se fosse, Fernando, aquela sensação de saber que a enchente vai chegar. E eu olhar para minha casa e falar, mas essa televisão, mas essa... Não, irmão, é você, a sua vida, o seu coração e o seu ser. E ali, quando eu larguei de tudo, eu fiquei vulnerável, porque eu entreguei as idolatrias e o que me prendia, entreguei o meu ser. E aí ela me fez a pergunta, você quer aceitar Jesus? Eu falei, claro que não, eu já tenho ele. E aí ela ficou brava, então você vai embora. Eu falei, não, não vou. E aí, vai e vem, ela fez a pergunta, foi a hora que eu não sei responder. Você quer aceitar Jesus? Eu falei, com certeza. Então, ajoelho, eu falei, agora, e professo, e eu proferi as palavras. Então, ou seja, eu nunca tinha entrado em uma igreja evangélica, eu nunca fui em nenhuma célula, eu não conversei com nenhum pastor presencialmente, mas eu fui transformado e confrontado. João 8,32, eu conheci a verdade. Não é a verdade te libertou. Não é uma escultura, não é uma repetição, e não é me castigar repetindo 10 vezes a mesma oração, não, é aproveitar o tempo de 10 tempos que eu faria a mesma oração para falar 10 vezes a mais com Jesus, orar, orar, orar sem cessar. Então, nessa história, eu saio dessa sala, pego meu celular e ligo para minha esposa. E ela atende, assim, apreensiva na casa da mãe, que é evangélica também, né? Ela nasceu nesse berço, com a irmã, e aí com os olhos cheios d'água. Eu acho que no fundo ela já imaginava, mas ela não acreditaria que seria possível. Aí, chorando, eu falei, agora somos 4 da mesma igreja. E ali o crente nasceu. Uau, que sensacional, cara.
A esposa, né, cara? A edificadora do lar. Orava por você. A Mila, que deve estar assistindo também, orou pelo Fred no mínimo uns 20 anos. Esse aí foi difícil, viu, gente? Esse aí foi difícil. Mas quem não assistiu, eu vou pedir para colocar o link do episódio do Fred aí, porque ele gravou no final da terceira temporada aqui, ele foi surpreendido e gravou e ficou sensacional. Mas a gente sempre vê o preparo de Deus, né, cara? É bonito demais. O Espírito Santo ele é tão educado na sua grandiosidade, na sua soberania, onipresença, onisciência, onipotência. Ele ainda é educado a ponto de ir aos poucos e usa a esposa, e usa uma pessoa ou outra, porque nós não convertemos ninguém, nós somos instrumentos para sermos usados. Mas chega no momento que você não consegue mais responder o não, né? Eu aceitei Jesus numa mesa de bar com o Renato Mimessi. Não porque a gente estava bebendo, tá, gente? A gente não estava bebendo, não, mas era o único lugar que tinha para a gente poder sentar. Assim, a gente sentou e eu nunca bebi, e nesse dia também não bebi, mas tem uma foto com uma placa atrás de mim, assim, com um monte de cerveja, e ali eu tinha aceitado Jesus também como meu salvador, né? Mesmo sendo um cara extremamente crítico de exatas, aquele trem meio agnóstico, quando você entende que essa ligação do Antigo com o Novo Testamento, principalmente porque somos justificados em Cristo Jesus, acabou tudo. Aí você se torna uma nova criatura, aí você se torna filho de Deus, porque esse é o ápice para mim de toda a humanidade. Ele descer em forma humana, se limitar de toda a sua grandeza e toda a sua glória e nos ensinar e morrer por nós. Ali é o verdadeiro amor, né? Ali ele volta lá no Antigo Testamento e ali ele comprova o eu sou, né? E é maravilhoso isso, cara. Assim, cada vez que eu sento aqui para poder escutar, eu me revejo assim nos testemunhos. E a partir daí, esse Alisson, para quem estiver assistindo, a conversão ela é cheia de altos e baixos, né? Você comentou que no mês de abril você teve um percalço, geralmente é pelo amor ou pela dor, vamos dizer assim, né? Ou pelo que a gente julga que é bom ou ruim, mas tudo depende literalmente do ponto de vista. O fato é que a gente sempre vai brigar, vai discutir com nós mesmos, enfim, vai conflitar, porque nossa luta é contra a carne o tempo inteiro, mas deserto não é lugar de dor, mas de milagres. E tenho certeza que esse abril seu aí certamente te transformou. E o que foi esse evento, assim, cara? Se quem estiver assistindo para tentar identificar, putz, acho que Deus quer falar comigo aqui. Na verdade, você vai sendo conduzido sem perceber. Sim. Porque quanto mais você procura, mais portas e caminhos se abrem. Então é uma condução. É aquela hora que você parece que você esquece o mundo e você só segue uma luz e você só vai buscando essa luz. E aí as pessoas certas aparecem, as pessoas erradas se afastam e a mão de Deus vai trabalhando. É um processo que ele exige, primeiramente, que você entenda que é uma transformação. Essa é a primeira orientação. Estou disposto, porque nós precisamos, Fernando, cada um tem a vida que tolera, mas o meu abril foi o dia do basta. Eu não vou depender mais de pessoas, eu não vou depender mais de circunstâncias. Eu estou acomodado, eu tenho pompa, mas não tenho conteúdo. A minha árvore é bonita, mas a minha raiz é curta. Chega, não vai vir a próxima tempestade, mas eu sei o que eu tenho que atravessar. E é um momento que você vai chegando nos locais corretos. E o Espírito Santo ele é perfeito, porque o milagre acontece quando a gente está mais desapegado. Então, eu vou sair hoje para fazer um milagre, hoje eu vou sair para alguém aceitar Jesus. Isso não vai acontecer. Então, eu acredito que quem está nos assistindo, primeiro passo, você está feliz com a sua situação? Você fica escutando vozes do mundo? Você acha que com você tudo vai dar errado? Se você não fizer essa análise diária,
a grande chance de você estar se afastando de Jesus ela é muito grande. O inconformismo gera um movimento, esse movimento vai gerar uma ação, isso vai virar um hábito. Hoje nós estamos aqui por quê? Pela força do hábito. Agora, ai de nós, Fernando, se a gente parar amanhã, o tombo é 10 vezes pior, porque somos conhecedores da palavra e não vamos praticá-la. Então é sobre isso. Quanto mais conhecimento e proteção, mais responsabilidade e mão pesada se nós nos desviarmos. Então esse é o cenário. Não queira acreditar que vai existir um local sagrado da sua conversão. Mas se você hoje decidir, der um basta e falar, eu a partir de amanhã repreendo e não aceito mais essa vida, o seu não para o mundo vai ser a primeira fenda do final que vai chegar no seu sim para Jesus. Perfeito. É encarar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que o principal disso tudo é que a porta é bem estreita. O Machuca. caminho é tortuoso, mas a gente está indo para curtir uma jornada, por onde a gente passar, rumo à coroa, né? Rumo a sermos recebidos pelo nome. E isso não é a respeito de nossas obras, isso é a respeito da nossa obediência, que é o que está na bolinha aí, que é o permanecer, obedecer. Eu tenho orado muito por isso, como me tornar cada vez mais obediente, porque a luta é contra a carne o tempo inteiro, né? E há poucos dias também estava com um grande amigo nosso, uma galera que conhece, que é o Mateus, intercessor. A gente estuda muito a palavra de Deus junto, e a gente estava falando sobre sermos pecadores, né? A palavra ela tem muito poder. Tudo que a gente pronuncia, Satanás fica catando isso, né? Ele não vai lá no nosso coração, ele não acessa. Nosso coração está ligado direto ao Pai. Mas o que a gente pronuncia é ruim. Então, muitas vezes a gente fala assim, sou pecador. E eu estou falando de mim aqui. Quem já assistiu outros episódios, eu falo, eu sou um pecador. Somos. Mas isso não pode ser um peso. Nós somos conhecedores e não devemos andar no pecado. Mas a nossa luta é contra a carne. E Cristo Jesus já nos justificou. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente fala, poxa, foi pela graça mesmo, pela misericórdia infinita que Ele nos faz novo a cada dia, né? O nosso vaso aí ser retocado praticamente a cada dia. Isso é maravilhoso demais, cara. E o Alisson hoje aí com seus 40 anos, a gente estava conversando antes, eu morri com 40 anos e nasci de novo, né? Você um pouco com 39. Como é que você vê esse Alisson daqui para frente? Fernando, eu sou um milagre, porque os locais que o Senhor já me permitiu acessar nessa caminhada de nem um ano de sim para Jesus, são locais onde eu jamais chegaria. E todo dia eu falo para Ele, me coloque em locais onde eu jamais estaria se não fosse pela sua graça. Porque onde o Senhor não chegar e eu estiver, lá eu falarei o seu nome. Então esse é o propósito. Ambientes, mesas, Deus veio, na verdade, Fernando, assim, a conversão, ela é também uma situação constrangedora, porque todas as aparências que eu tinha, elas foram retiradas. E eu vi, voltando agora lá no início de quem é o ser Alisson, que tinham pontos que me sustentaram, mas tinham muitos tubos vazios, muitas botijas sem nenhuma gota de azeite. E nessa jornada, até que veio de julho, com batismo em outubro, legendários em dezembro, teve vários outros movimentos de network, de mentorias, de cursos de gestão. Todo homem acomodado foi sendo revigorado e ali foi enchendo e abastecendo e criando um repertório, porque eu só tinha uma história, eu só contava uma história. E hoje não, hoje eu não repito história. Isso é maravilhoso. Ao entender também que nós temos a obrigação, Fernando, de voltarmos onde nós nascemos para testificar o nosso servir, o que eu quero dizer com isso? Eu aceitei Jesus em São Paulo, eu moro em Belo Horizonte, mas eu nasci em João Pinheiro, no interior. E nesse movimento, eu tive um discernimento por uma orientação de um irmão, que não podia chamar outro nome que não fosse Elias, que eu falei com ele em João Pinheiro, fui lá
no dia que o pai dele faleceu, uma família toda triste, os crentes que moravam do lado da minha casa, uma mulher que nunca parou de orar, a dona Maria, mãe dele. A gente entrava na casa, era aquele barulhão. Aquela época, nossa, 85, 90, né? Eu nasci em 85, a gente chamava de hino. Não era louvor, hoje é louvor, não bonito. Mas aqueles meninos eram os crentinhos. Se eles estavam arrumados, era lá o crentinho para a igreja. Se eles estavam desarrumados, nós, esses crentinhos, são maltrapilhos. Se a mãe dele estava ouvindo música alta lá, ela ficou ouvindo essas músicas de maluco o dia inteiro. Eu cresci nesse ambiente. E foi lá que o dia que o pai dele foi recolhido, eu dei essa notícia. E quando eu olhei para a mãe dele e falei isso, no dia em agosto, falei, dona Maria, a partir de agora nós somos da mesma igreja. Essa mulher esqueceu o luto e ela fez a festa na terra, assim como é a festa no céu. Então olha o quanto que um sim para Jesus muda as circunstâncias. E nessa história falou, cara, faz as suas coisas aqui em João Pinheiro. Falei, não, eu já sofri demais nessa cidade, eu não quero mais lembrança aqui não. Eu estou me desligando. Falei, ao contrário, onde você foi humilhado é onde que Deus vai te levar para você ser honrado. E nessa história eu falei que faz muito sentido. E um dia, sem ninguém saber, eu peguei o carro, fui fazer os meus atendimentos médicos, mas fui para a igreja que tem relação, que já com hoje, né, eu sou da IBC, né, da nossa igreja Batista Central Luxemburgo, e em João Pinheiro a igreja Comunidade Cristã Transformados, que segue a mesma doutrina. E eu fui lá, e eu deixei o culto começar para não dar nenhum burburinho, não que eu seja celebridade, mas que eu queria que fosse uma coisa bem intencional, e para Jesus entender o que eu estava sinalizando. E aí já cheguei com o louvor, já sabia algumas coisas, mês com mês eu já me sentia pertencente àquele culto, e a hora que todo mundo sentou, eu estava bem na frente, falei, nós temos convidados, levanta e fica de pé. Eu levantei e estendi o meu braço, porque ali eu falei, Jesus, agora eu estou ativado. Então eu vim aqui no lugar onde eu não tinha te encontrado até agora para dizer, eis-me aqui. Aqui começa o ministério. E toda a minha história em João Pinheiro tem sido muito forte, porque eu parei de trabalhar como médico lá na cidade, que eu também atendia nefrologia, era o único lugar que eu atendia, para me dedicar a João Pinheiro do ponto de vista de reerguer homens, mostrar o meu exemplo. Uma pessoa que talvez as pessoas queriam ser igual a mim, eu quero é o contrário, que hoje elas se sintam na obrigação de ser como eu, que hoje eu garanto que eu sou a melhor estrutura que o Senhor poderia fazer. Hoje eu sou uma pessoa boa para sentar na mesa das pessoas, antes eu não era. Hoje eu sou uma pessoa que vai levar o Espírito Santo. Então nessa comunidade pinheirense, eu tenho sido muito honrado por ter oportunidades do Senhor. Meu Legendários foi lá, eu fiz Legendários em novembro. No último top, eu fui predicante nos dois, uma prédica importante, a prédica onde a gente fala da fornalha, você sabe o que eu estou falando, os nossos irmãos legendários sabem o que eu estou falando, uma palavra poderosa. Estive agora, semana passada, no encontro com Deus, o mesmo que eu fiz em outubro, mas agora servindo na intercessão. Então são coisas que é só o Senhor que explica. E o melhor de tudo, Fernando, a igreja ela é democrática. Saiba o seu lugar, não espere, mas o pastor não deixa eu falar, o pastor não me dá uma oportunidade. Essa célula é sobre você, meu irmão. Você vai receber a honra que você se propuser a preparar para recebê-la. Não espere a sua expectativa, quantas igrejas eu já mudei? Você está virando um fariseu, porque você quer ser honrado? Não. Abaixa para que Jesus apareça. E na minha palavra do encontro com Deus, era a primeira do encontro, 7h20 da manhã. Falei para o pastor, no dia anterior a gente ficou lá até mais tarde, falei, tudo bem, amanhã no máximo 7 eu estou aqui. Quando eu olhei em casa era 7h11. Ou seja, a hora que eu cheguei no encontro, 7h30 da transição, muitas pessoas nem entenderam o que estava acontecendo comigo. E aí no primeiro momento falei, meus irmãos, deve ter sido difícil para cada um de vocês estar aqui nesse encontro hoje. Mas eu vou contar a minha história. Eu dormi, desliguei do mundo para exatamente preparar para o meu melhor. Queria ter acordado um pouquinho mais cedo para ouvir um louvor, para me preparar, mas não. O Senhor Jesus me desligou e Ele só me ligou na hora que eu não teria mais controle sobre mim. Então eu estou aqui para falar para vocês sobre o que eu acho que eu posso conseguir,
mas a partir de agora é o Senhor Jesus. E mostrei para eles, falei, então tá bom, eu não sou mais um palestrante, a partir de agora eu sou um templo do Senhor. Falei, eu vou fazer uma coisa que talvez as pessoas não vão entender. Eu sentei no chão com o microfone. Falei, é isso que eu sou, porque vocês vão ouvir o que vem da minha boca, porque é o Senhor Jesus que está aqui. Então é sobre isso, diminuir para ele aparecer, e eu peço todos os dias. Eu ajoelho, coloco a minha testa no chão, falo, Senhor, aqui está o seu tempo. Faça de mim a sua vontade. E cada dia ele tem me permitido ser mais parecido com ele. Não que eu seja ele, mas que eu quero ser o que é possível de semelhança. E nessa semelhança, buscar mais pessoas. Sensacional, cara. Que ele cresça e a gente diminua, né? Todos os dias a gente seja renovado, que nosso ser seja completamente transformado. Para fechar, para terminar aqui nosso bate-papo, passa rápido, a gente nem percebe. O que você falaria para o Alisson daqui a 30 anos? Que valeu a pena, que você levantou multidões, que você restaurou famílias, que você não desistiu, que você foi perseguido, que você foi humilhado, que as pessoas não acreditaram em você, mas que hoje os fatos são inquestionáveis. E hoje, esse cara de 70, ele está sendo admirado não porque ele é maior do que Jesus, porque ele todos os dias escolheu ser menor do que Jesus. Amém. É isso aí, cara, né? Que ele cresça cada vez mais e que a gente diminua. E se você não deixar um recado para sua esposa aí, ela não deixa você entrar em casa, não, hein? Lelê, meu amor, obrigado por não ter desistido de mim, por ter orado, obrigado por ser a sabedoria da nossa casa, como a nossa vida mudou, como o nosso matrimônio mudou, como hoje a gente ora sem cessar, como a gente não é abalado por nenhuma circunstância, porque a gente fechou como família e a gente protege a nossa arca da aliança. Sem você, realmente eu não estaria aqui, e conte comigo na sua jornada. Você nunca vai estar sozinha, porque sempre nós vamos estar, eu, você e Jesus, como o bom laço de... O cordão de 3 dobras, aquilo que foi entrelaçado por Cristo Jesus, nunca mais vai soltar, desde que a gente esteja sempre em oração e retidão e permanecendo em obediência. Meu querido, muito obrigado. Deixa aí seu recado final. Muito obrigado mesmo por esse tempo aqui, essa 1 horinha. Espero que tenha sido proveitosa demais para você. Aprendi muito sobre trânsito e aprendi como a cada testemunho que me revigora. Fala, olha, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse é o Senhor Jesus que veio, que é o Jesus do Fernando, do Alisson, do Fred, do Bruno e de todos aqueles que buscam, né? Deixa seu recado final aí, mais uma vez, muitíssimo obrigado, cara. Fernando, acho que pelo tanto que eu falei, o meu recado hoje é para esse projeto. É que o Jornada Cast não pare, que o Jornada Cast continue, que você continue com essa espiritualidade para buscar improváveis, que você seja motivado todos os dias. Você, o Frederico, o Bruno, são pessoas iluminadas e admiráveis, porque hoje todos poderiam, como vocês, estar em casa, e vocês estão aqui fazendo isso. E essa obra não vai parar. Então, em nome de Jesus, declaro pela fé prosperidade, avanço sem limites, nenhuma paralisia, e que cada vez mais esse ambiente seja edificante e que as pessoas que estão nos assistindo também sintam na obrigação de buscar todos os episódios do Jornada Cast, porque você não imagina o quanto os seus problemas de hoje só acontecem porque você não está acompanhando essa Jornada Cast. Acompanhar essa jornada é escolher o caminho do bem, é escolher o caminho do discipulado, do aprendizado. E parabéns por ser esse homem que levanta muitos outros. Seu trabalho é admirável, ele é reconhecido, e lá em cima
já existe uma festa preparada por tudo isso que você tem construído. Muito obrigado. Amém, cara. Obrigado por participar. A gente não faz nada sozinho, a gente faz uma união de pessoas, né? Deus é tão maravilhoso que ele mesmo não faz tudo sozinho e poderia fazer tudo sozinho. Ele chama seus trabalhadores, aqueles que estão disponíveis para a obra do Senhor, porque, assim como diz em 1 Coríntios 15:58, o que está na obra do Senhor, nenhum trabalho vai ser em vão, né? E que seu projeto também seja extremamente abençoado, que você esteja conosco lá na Conferência Ser também, da próxima. Nós não temos data, mas vai acontecer. Em nome de Jesus. Provavelmente aí, outubro, novembro, a gente vai fazer uma nova conferência. Galera, muitíssimo obrigado para quem assistiu esse Jornada Cast aqui, esse episódio com o Alisson Coimbra, também conhecido como Alisson do Bem. Quem acompanhou o iniciozinho, eu fiz uma brincadeira trocando, porque eu conheci ele como Alisson do Bem e apresentei aqui o Alisson Coimbra aqui agora. E esse episódio, assim como todos os outros, talvez vocês conheçam o Alisson da rede social, assim como eu conheci. Mas a gente não está falando aqui da quantidade de seguidores, nós estamos falando aqui de pessoas comuns, com histórias inspiradoras que se transformaram em grandes testemunhos. Se você curtiu, dá um like aí, deixa um comentário para que alcance vidas. Se alcançar uma vida esse episódio aqui, nós já estamos extremamente felizes e satisfeitos. Bom, é isso. Fredão, obrigado. Brunão, obrigado. Alisson, mais uma vez, obrigado. Galera, fui. Até a próxima.